Cláudio. E tá valendo. Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde para quem estiver assistindo isso aqui depois no YouTube. E se eu não falar agora, o Rodrigo vai me bater. Dá um like, dá o seguir no canal, assina o sininho e faz todas essas paradas aí de youtuber aqui. Mas não interessa. Hoje a gente vai falar sobre servidores, construtos astrais e outras criaturas do outro mundo. E para isso, nessa série de bate-papos, eu estou chamando a galera que manja do assunto para conversar assim, especificamente sobre cada um desses pormenores de hermetismo. E hoje tem um irmão meu que eu já devo conhecer, sei lá, uns 10, 15 anos que ele está nesse rolê. E você já ouviu a voz dele muito bem. Hoje você vai ver o rosto dele falando. Então, meu irmão Keller, como é que você está, brother? Muito bem, quarentenado aqui, semi-trancado. De vez em quando tem que dar uma saída porque não tem jeito. Tem que dar um corre para a família, né? Dar umas ajudadas, não tem jeito. Mas estamos aí, estamos firme. Muito obrigado pelo convite, viu, Marcelo? Show de bola estar aqui. Boa noite para toda a galera e façam as coisinhas de youtuber, galerinha. É um prazerzão estar com você. Mas antes da gente começar a entrevista, palestra, essas coisas, a gente já é de praxe. Eu peço para você se apresentar e falar assim, cara, por que você ama magia? Como é que você conheceu esse rolê e por que você está hoje aqui batendo papo comigo? Como é que você chegou até o hermetismo? Show de bola. Vamos lá. Meu nome é Marcos Keller, eu sou professor de História e professor de Filosofia na Rede Estadual de São Paulo, especificamente aqui. Além disso, sou podcaster também, lá no Mundo Freak Confidencial, lá no Magicando, lá no Arco 43, lá no Aulas Keller, que é um podcast específico que a gente tem também. E tô no YouTube com a galera do Lupus em Fábula, que é o pessoal lá do Rod Studio que tá junto comigo, o Cris, o Grola, o Kussa. E vamos aí. E eu cheguei na magia meio que a gente tem aquela impressão de que sempre teve por ali, né? Isso é uma coisa muito louca. Não é tanto a gente que chega, é meio que a gente se encontra, quase como se manifestasse. Quem me apresentou mais oficialmente algumas coisas esotéricas, místicas, espirituais, assim, foi uma senhora, que eu inclusive não lembro o nome dela. Ela ficava na barraca da frente da minha casa. Quando você é criança, você não se importa com o nome, né? Era tia e ponto final. Devia ter entre 10 e 12 anos, assim, especificamente. Na frente da minha casa tinha uma feira de sexta-feira e ela tinha uma barraca com pé de coelho, tarô cigano, parecia uns Rider White, uns cristal, as guias, uns bagulho pendurado. E eu gostava de passar o dia lá conversando com ela e trocando ideia, andando pela feira. Passava toda a parte da manhã naquele local. E muita coisa foi ela que foi passando e me surgindo esse gostinho específico, né? Mais pra frente, meu primo encontrou uma namoradinha que era da Wicca. E aí, mais coisa que eu olhei, eu falei, opa, mas eu já vi isso aí em algum lugar, eu já vi alguns desses conceitos, algumas dessas ideias, mas ainda muito novo. Quando a gente teve acesso à internet, eu encontrei o tal do TDC, não sei se você conhece também, que acaba sendo o evangelho, né, da galera toda, assim, a catequese da galera que está aqui presente, de muita gente. Foi onde eu encontrei vários e vários materiais assim que foram muito relevantes para mim e são importantes até hoje, né? Acho que a biblioteca do TDC é fantástica para quem está começando, para quem está no meio de campo e até para quem está aprofundando assim. Foi muito bacana para mim. E curiosamente, depois que eu fui entrar para a faculdade de História, já tinha estudado um pouco de Cabala, entre outras coisas, nada muito profundamente, assim, eu sempre fui mais curioso por muito tempo. E aí, quando eu fui entrar na faculdade, eu comecei a pesquisar a história da minha família e por aí vai, a gente descobre algumas coisas, né? Minha avó lia tarô, que era uma forma dela ter uma fonte de renda. E era engraçado que ela lia tarô mesmo, não era baralho cigano, era o tarôzão. Ela tinha um Marcélia, há muito tempo atrás, depois se converteu para a Assembleia de Deus e queimou tudo isso. Mas ela se envolvia com essas paradas. A minha, por parte de pai eu tenho a mãe dele, né, que é descendente de ciganos e judeus que fugiram da, da, da Polônia, na verdade da Valáquia, né, provavelmente ali próximo da Revolução de 1914, que teve na Rússia, né, que então foi deles que fugiram dali porque teve os expurgos, né, de judeus e teve o expurgo de ciganos, pesadamente, e eles fugiram para o Brasil. Aqui no Brasil formaram família,
E aí, por parte de mãe, a minha avó, que é essa que lia os baralhos e tal, a avó dela estava sendo treinada, né, para trabalhar com espiritualidade como indígena que ela era e foi capturada, né, no período para casar e por aí vai. Então você vai recuperando a história, você vai vendo os diversos pedacinhos, né, de espiritualidades distintas que a gente tem ali. E o Brasil é rico para isso, né? A gente tem aqui uma mistura única no mundo e acaba rolando muito. Quando eu comecei a sistematizar esse conhecimento, eu falei, não, aqui tem uma parada que não é só você ver um filme e você entender o simbolismo do filme, não é só eu ver um quadrinho e eu sacar o quadrinho, tem uma parada aqui que é uma chave para mim ter uma vida com mais qualidade mesmo. Né? Foi quando você saca uma aplicabilidade assim, dos conceitos mágicos, foi onde eu comecei a estudar mais profundamente, bem mais profundamente, eu estudava desde os 16, 17 anos, mais profundamente quando eu fiz ali meus 20 e poucos, onde eu peguei mais firme. E ali foi onde eu fiz alguns cursos, lá no Hagia Sophia, em São Paulo, fiz alguns cursos, conheci uma galera que não cheguei a ser amigo tão próximo na época, né, que eu estava ali sentado na minha posição de ouvinte, que essa é a posição que me cabia, e que me cabe muitas vezes ainda, que é estar junto ali com o Paca, né, o finado Paca, que deu umas palestras fantásticas ali, muito bom o material que ele passou. Teve uma palestra também que eu lembro que foi muito bacana, do Marcelo lá, teve Afonso, tinha uma galera que era fantástica, assim, era tipo a Liga Extraordinária do ocultismo, assim, São Paulo estava presente naquele local, naquela época. Então foi muito bacana poder aprender com essa galera toda. E aí chegou no ponto que você percebe essa aplicabilidade da magia na vida e meio que chega aquela hora em que pessoas começam a te perguntar coisas e você começa a falar coisa, e aí você percebe que você até sabe um pouco mais do que aquilo que você pensava, e é um momento onde você tem que tomar cuidado para não achar que acabou. Porque se tem uma coisa que não acaba, é esse caminho. Né? É o caminho da magia, é o caminho do hermetismo, é uma coisa que a gente sempre tem algo novo para aprender e sempre tem um espaço novo para crescer. Né? Basicamente, é assim que eu cheguei aqui. Caí no Mundo Freak, era ouvinte de podcast, caí no Mundo Freak, fizemos o Magicando junto com a galera da Penumbra e a Ju Ponzi também, que é lá do Mundo Freak também, bruxa. E tamo aí. Vamos passando. Você sabe que tem uma palestra minha aqui de RMP, eu acho que era dessa época do Hagia Sophia. E aí você levanta e faz uma pergunta e tal, e aí o cara pergunta embaixo assim: esse é o Marcus Keller do Mundo Freak? Foi. A palestra do Paca, tem alguém que gravou, é eu e uma amiga minha hoje, era minha namorada na época, que a gente foi também para fazer o experimento que ele quis fazer com a gente lá presente e tal. Isso tem o quê? 10 anos, né? Deve ter uns 10 anos para mais. O pessoal era da época da Madras ainda, pré-projeto Mayhem, quando a gente se reunia no Hagia Sophia. Uhum. Eu tenho que abrir com a primeira pergunta antes da gente chegar nos servidores, né? Como você também, praticante de magia do caos, me pediram para perguntar, se falaram assim, se eu perguntar para 10 pessoas que fazem magia do caos, que é magia do caos, cada uma vai me responder uma coisa diferente. Então, eu já perguntei para 3, então eu vou perguntar para você, assim, na sua opinião, o que é magia? Cara, magia para mim eu tenho 2 pontos distintos. Eu tenho um olhar um pouco mais acadêmico, porque no mestrado eu estudei magia. Né? Eu estudei magia dentro do mestrado de História na PUC São Paulo. Né? A representação da magia é uma coisa que eu estava estudando. Então tem um olhar um pouquinho mais clínico, acadêmico, assim, e eu tenho meu olhar particular. Meu olhar particular, para mim, magia ela está muito ligado à criatividade, à possibilidade de você inventar tanto a você mesmo quanto a um mundo diferente. Ela é o princípio criativo que está ali. E por criativo, eu estou dizendo absolutamente tudo. A capacidade de manifestar na realidade consensual coisas que não estavam ali presentes, coisas que não existiam, coisas que precisavam estar ali. Então, tudo isso para mim é magia. Eu acho que eu resumo magia especialmente na capacidade artística e criativa da vida, não de um objeto unicamente. Só uma última pessoinha. E agora a gente vai para a sua apresentação, né? Você falou que você ia usar um PowerPoint, então fica à vontade, cara, que o vídeo é seu. Beleza. Deixa eu abrir aqui. Share screen. Aqui. Galera, eu vou usar esse PowerPointzinho que está aqui presente, porque ele, na real, é um materialzinho que a gente tem do curso de sigilo servidores que eu passei. Tá todo mundo vendo? Tá ok? Tranquilo.
Manda Então, bala. beleza. Teve um curso de sigilos e servidores que foi feito lá pelo Magicando, né? Pela galera do Magicando. Foi feito no início desse ano. E aí eu apliquei e mostrei alguns dos materiais que eu tenho ali presente, né? E essa aqui é uma das apresentações. Primeiro tem que conceituar umas coisas mais básicas, assim, que é importante pra gente entender. A primeira coisa que eu preciso falar é sobre magia do caos. Cara, a magia do caos ela é sempre problemática de se falar, especialmente pela comunidade. Como tudo aquilo que fica muito abrangente, a comunidade, o fã-clube é sempre um problema, né? Isso vai de cristão a Corinthians, assim, você não tem muita escolha. O fã-clube é sempre um pouco problemático. E aí, na magia a gente teve isso também. Às vezes a gente brinca muito com, sei lá, o Wicca, faz uma brincadeira que é uma magia mais simples e tal, mas é porque é o que tinha acesso. Então acaba sendo uma questão muito popularizada, e aí você vai ter desde gente fudidamente foda na parada, quanto gente que é iniciante. E na internet, né, já dizia Humberto Eco, as vozes elas estão disseminadas, então você vai ouvir com o mesmo peso alguém que acabou de entrar no rolê, quanto alguém que está no rolê há muito tempo. Isso acontece na magia do caos, isso acontece em Telema, isso acontece em Wicca, que são exemplos, isso acontece com cristãos, que são exemplos que tem muita quantidade de pessoas ali. E na magia do caos, quando a gente fala de servidor, tem muita gente que fala, mas servidor em geral é coisa de magia do caos, não é, Keller? E não. E aí eu deixo uma questão, por acaso a ferramenta define o mecânico? Essa é uma parada que é importante. Porque magia do caos, ela na real é um metasistema. A magia do caos ela é um sistema para criar um sistema. Você vai utilizar ele para criar algo. É tipo o RPG Maker, para quem for aí dos anos 90, 2000. Então é um sisteminha que você vai utilizar para fazer aquele teu jogo, a tua forma de jogar. Essa é a parada principal. Por exemplo, muita gente chega em mim e fala assim, mas tem os 40 servidores, é magia do caos. Então, ele foi construído com magia do caos. Depois de construído, ele é um sistema próprio, chamado 40 servidores. Não é mais magia do caos. Magia do caos é para você alcançar esse sistema que você vai trabalhar. Então, servidor, ele é uma ferramenta muito utilizada nesse sistema. Não quer dizer que seja especificamente só da área de magia do caos. Isso é importante. Outra questão que eu acho legal deixar claro é que quando eu falo de servidor, ou de espírito em geral, eu estou usando um termo que ele é polissêmico. O que é um termo polissêmico? Ele tem vários sentidos. Dependendo do período que eu estou usando, dependendo da pessoa que eu estou usando, dependendo do contexto que está usando, tem um significado diferente. Então é muito importante que a gente tenha que deixar claro qual que é o vocabulário que a gente está utilizando. Na magia a gente tem esse problema às vezes. Você chega para alguém e fala uma determinada coisa, essa pessoa, você tem um histórico, uma relação com essa palavra e com esse termo um pouco diferente, ela vai entender de um jeito diferente. Então é importante a gente deixar claro que existem termos que são polissêmicos, eles têm vários significados. Outra questão que é importante para a gente deixar claro, o que é egrégora, que é uma palavra que a galera daqui, né, do Projeto Mayhem, em geral, já manja muito bem como usar isso, né, que vem do grego, velar ou vigiar, né, e ela está relacionada a essa força espiritual, né, criada a partir da soma das vontades, energias coletivas, emocional, espiritual, das pessoas que estão ali, né. Isso é uma coisa importante da gente deixar claro. Que pode ter uma manifestação tanto física quanto suprafísica, no plano sutil, vai variar de para quem você pergunta também, astral, mental, e ela funciona a partir da crença, né, e da energia e do empenho empregado por alguém ou por um grupo para alimentar uma ideia, uma função, espírito ou alguma coisa. Outra questão importante, que ela é particular minha aqui também, que para construir esse trabalho que está aqui, eu utilizei o método da ciência e o objetivo da religião. Então ele tem um distanciamento conceitual. Talvez você, se for de algum caminho específico, você vai ver que eu tanjo esses caminhos, mas é difícil de aprofundar neles, porque eles são particularidades. Então, para discutir servidores e construtos astrais que estão presentes em várias tradições, a gente vai pegando toquinhos delas, então não tem como aprofundar diretamente nenhuma. Por isso tem um distanciamento conceitual. Não tem a ideia de querer ofender nenhuma religião, nem nenhum caminho. Mas se acontecer, desculpa, me fala depois que eu tenho que melhorar. Outra parada importantíssima é que aqui está falando especificamente da minha experimentação pessoal. A magia ela é como a arte em alguns pontos, bastante subjetiva. Nem tudo nela é objetivo ou primário quando a gente coloca. Então você tem que passar alguns filtros ali também, entender que pode ter sido o meu olhar.
me passa o seu olhar depois também. Era uma coisa clássica em algumas ordens antigas, aquela ideia de que você, quando chegasse a um determinado nível, você ia criar uma representação de como funciona o universo para você, como que é a tua leitura desse universo. Isso nada mais é do que o seu sistema mágico, como que ele funciona para ti. E aí você trocava isso com outras pessoas. Eu pegava o meu universo mágico, eu passava para você, você me passava o seu universo mágico e nós enriquecíamos os dois. Hoje em dia a gente abraça o nosso e briga com o outro dizendo que ele está errado. Né? Então é meio complicado, a gente cresce menos, mas reflexo do nosso tempo. E a outra parada que também é importante é a gente entender o que é um paradigma. O paradigma, ou a crença, você pode usar esse nome também, ela é a situação mental ou estado psicológico que uma pessoa adota ou possui ao longo da vida dela. Então é a forma como você vê o mundo. Imagina que todo mundo está dentro de uma casa. A gente sempre está dentro de uma casa. Essa casa é nosso corpo, é a nossa percepção, é os nossos órgãos sensoriais. E aí a gente tem esse mundo inteiro do lado de fora. O paradigma é a nossa janela. Ela pode ser uma janela larga, onde eu vejo um monte de coisa. Ela pode ser uma janela pequena, onde eu não vejo muita coisa. Ela pode ser uma janela larga e suja, onde eu vejo pedaços de muita coisa e eu não consigo coordenar. Ela pode ser uma janela pequena e limpíssima, onde eu vejo perfeitamente o pouco que eu olho. Esse é o paradigma. E a gente tem que entender que ele vai ser diferente dependendo de quem está olhando. Para algumas pessoas, 2 mais 2 pode não ser 4. Tanto por uma mentalidade mais fechada, quanto porque, sei lá, é algum algarismo matemático muito louco cujo significado modifica. Tudo isso são coisas que a gente está presente. E por último, preciso dar uma definição de magia. E eu disse para vocês que tem uma definição que eu utilizei na academia para isso. E a melhor definição de magia que eu encontrei, com o mínimo de caracteres de espaço físico ali, foi dada pelo Aleister Crowley, grande bruxo do século XIX e XX, que eu já disse para vocês que eu acho que o Esper era um pouquinho mais foda na prática do rolê, mas o Crowley era do caralho para criar conceito, isso é importante. E ele reproduziu isso, ele falou isso muitas vezes, né? Ele produziu livros à exaustão. E a frase, se eu não me engano, ela está no Liberaba. Eu sempre esqueço qual livro específico que está, então se eu estiver errado, me perdoem. Mas ele fala o seguinte, que neste livro fala-se de Sefiró e de caminhos, de espíritos e encantamentos, de deuses, esferas, planos e muitas outras coisas que podem ou não existir. São coisas imateriais, quer existam ou não. A questão é que, e isso é importante, fazendo certas coisas, certos resultados acontecem. Isso é muito bom para a gente entender. Magia é fazer certas coisas onde certos resultados acontecem. Basicamente, o mais básico, o mais simples é isso. Isso é a técnica da magia. Obviamente, aqui eu não estou falando da questão da evolução espiritual, que eu acho extremamente importante. Estou falando da técnica. E ele ainda adverte, dizendo que estudantes são seriamente advertidos a não atribuir realidade objetiva ou validade filosófica a qualquer um deles. Que é para falar o quê? Você pode estar certo, mas a chance de você estar errado é muito grande. É por isso que você não pode se fechar numa coisa só. E meio que a gente... Eu vou te interromper um segundo. O Pode Peter falar. Longo falou que essa frase está no Liber o Vel Magnus Ex Sagittae. Ai, olha só que maravilha. Esse é o Pedro. Obrigado, viu, cara? Não espero menos de você, meu querido. Esse cara é fantástico. Então, isso é incrível. Essa definição ela é incrível. Eu acho que uma das definições mais úteis e está na minha dissertação de mestrado, assim, para auxiliar a compreender o que é. Vamos tocar para frente. E aí, vamos falar então sobre entidades. Só que antes de falar sobre entidades, a gente precisa entender uma outra questão. Nem tudo precisa ser olhado apenas pelo olhar espiritual. Óbvio que é importante a gente ter ele, mas a gente não pode perder o chão porque a gente tem conta para pagar no dia a dia. Né? Então você tem que sempre lembrar que você tem que interagir com a vozinha, você tem que interagir com o porteiro, você tem que interagir com o vizinho. E eu procurei como que seria a definição de uma egrégora, de uma entidade, de algo assim, para alguém que não acredita nisso objetivamente como um magista. E tem um historiador que está até famoso ultimamente, o Yuval Noah Harari, tem um Roda Viva com ele, acho que do ano passado, 2019, muito bom. E ele fala uma coisa sobre a nossa linguagem, né?
A linguagem humana, ela é uma coisa única. A gente não sabe nenhuma outra espécie que alcançou esse nível de rebuscação, né? De tão rebuscado, de tanta beleza, de tanta utilidade. E ele fala o seguinte: apesar de a gente poder falar, poder explicar, poder apontar coisa, né? Tá tudo ok, isso é fantástico. Mas a característica verdadeiramente única da nossa linguagem não é a capacidade de transmitir informações sobre coisas fixas e materiais, como onde está outra pessoa, a localização de animal, a localização de comida. Isso é fantástico, mas não é isso que é uma característica única. É única a capacidade de transmitir informações sobre coisas que não existem objetivamente. E até onde sabemos, só os sapiens podem falar sobre tipos e mais tipos de entidades que nunca viram, nunca tocaram e nunca cheiraram. Você nunca convencerá um macaco a lhe dar uma banana, prometendo a ele bananas ilimitadas após a morte no céu dos macacos. Já nos Homo sapiens isso ocorre com bastante frequência. Isso é uma fala do Yuval Noah Harari no livro Sapiens. Eu acho que todo magista tem que ler o primeiro e o segundo capítulo desse livro. No mínimo, assim. Acho que é fantástico para a gente entender o funcionamento de algumas coisas. E vamos agora ouvir um bruxo falando sobre entidades, que é o David Michael Cunningham, que inclusive o grande livro dele é o Creating Magical Entities. É difícil achar outras questões, tem muita gente que trabalhou com ele nesse livro, que trabalhou em outras obras, assim. Mas ele, acho que foi essa a magnum opus, e ele ficou de boa, assim. Ele diz, um princípio vital retido para dar vida a uma essência material. Isso é uma entidade. Isso é criar uma entidade. Então, é um princípio vital que foi retido para dar vida a uma essência imaterial, que foi criada para ter uma autoexistência contida e distinta, com uma realidade conceitual, pelo esforço deliberado da segregação de pensamentos e emoções. Tá meio confusa? Talvez. A tradução pode estar ajudando? Pode, a deixar bem difícil de a gente entender. Mas, basicamente, ele está dizendo que algumas pessoas, ou todas as pessoas, ou quem treinar, consegue dar um pouco de vida. Que vida é essa? Se é chi, prana, imaginação, energia astral, fluido, axé, a gente não sabe. Mas você dá algo e esse algo aparentemente recebe isso e cria alguma percepção. E eu vou citar mais um cara que não acredita em magia, mas que ele está falando sobre como funciona esse processo no ser humano, que é um quadrinista agora, que para mim quadrinhos é magia total, escola Alan Moore, que é o Scott McCloud. Scott McCloud tem um texto, esse aqui é o Desvendando os Quadrinhos, onde ele fala sobre como que é que se compreende quadrinhos para além daquilo que você está olhando, né, na cara, e aprofunda um pouco mais. E ele fala o seguinte: todas as coisas que vivenciamos na vida podem ser separadas em dois reinos, o do conceito e o dos sentidos. Qualquer semelhança com Malkuth e Yesod talvez seja mera coincidência. Nossas identidades pertencem ao mundo conceitual. Elas não podem ser vistas, ouvidas, cheiradas, tocadas ou saboreadas. São só ideias. E tudo mais, desde o início, pertence ao mundo sensorial, um mundo externo a nós, indo além de nós mesmos. Então ele quer lembrar que o mundo externo a nós, ele é algo que está além da gente. A gente não tem controle absoluto sobre ele. A gente consegue influenciar, talvez, mas controle não temos. E ele fala, está além de nós e sobre possuir identidades próprias ou sendo nossas extensões. Isso é distinto. Começam a brilhar com vida. Eu acho que eu inverti o quadrinhos. É esse aqui o próximo, na verdade. É esse aqui mesmo. Encontramos a visão e o olfato, o tato e o paladar e o som de nossos corpos no mundo prático e no mundo que nos cerca. E logo descobrimos que os objetos do mundo físico também podem atravessar. O que ele está dizendo? Assim como a gente aplica conceito no mundo físico, aparentemente os objetos do mundo físico também podem atravessar para o mundo conceitual, que é onde nós lhes emprestamos vida, entidades, identidade, sendo uma extensão. A gente faz coisas brilhar com vida. Quem nunca olhou, sei lá, uma colher de pau que a tua avó usava para fazer doce de leite, e é impossível você olhar para essa colher de pau e não lembrar da avó. Parece que tem um teco da avó ali.
E toda vez que você faz doce de leite com aquela colher de pau, fica com o gosto do doce de leite da avó. Mas se você fizer com qualquer outra, parece que perdeu alguma coisa. Não dá para explicar isso. Pode ser só sensação? Pode. Pode ser uma chave de memória? Pode. Lembrando que eu estou aqui trabalhando com o método da ciência até o momento. Mas não quer dizer que seja. E aí a gente fala sobre tipos de entidades. Alguma dúvida até aqui? Deu para entender até aqui? Que aqui a gente dá uma vírgula. Tranquilaço. Por enquanto Ok. aqui, só elogios. Se quiser ofender também, não tem problema não. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre tipos de entidades. Isso aqui é polêmico. Isso aqui não é nem a minha percepção particular. Eu fui procurar gente com um pouco mais de culhões para falar sobre, para não parecer que eu estou tirando isso da onde o Batman guarda o escudo. Vou só repetir. Um cara chamado Peter J. Carroll, que é um dos grandes nomes da magia do caos, até um determinado momento. Hoje ele está mais preocupado com os rolês matemáticos dele. Para ele, a magia se expressa matematicamente, ele é físico. E ele deu uma cagada total para a IoT, que era a ordem que ele ajudou a fundar, e hoje ele está seguindo a vida dele em outro canto. O Peter J. Carroll, no Liber no Psiconauta, diz que existem 3 tipos de entidades que podem ser evocados. Talvez tenha mais. Esses são aqueles com quem eu posso me relacionar por evocação. Lembrando, invocação é trazer para dentro, evocação é trazer para fora. Talvez um fora conceitual. Não quer dizer que esteja fora mesmo, mas pode ser que sim, a gente não tem certeza. E ele fala que existem 3 tipos de entidades. As descobertas de forma clarividente, as listadas nos grimórios e as criadas pelo próprio magista. O que é a descoberta de forma clarividente? Algo que se revelou para você. Você não criou aquilo, você não lembra de ter criado aquilo, mas aquilo aparentemente surgiu, se manifestou. Listada nos grimórios, já se manifestou para alguém e tem nome, número, série e telefone para ser encontrado. E as criadas pelo próprio magista, que são coisas que você pode criar. Aí você fala assim, pô, mas isso é muito recente. Ok, se a gente vai para o Webster Leadbeater, né, que é um cara ligado à teosofia e tal, que foi autor do clássico Plano Astral, ele fala que existem entidades vivas, mortas, não humanos e as artificiais, que é de novo os construtos astrais. Então a gente tem tanto as criadas pelo próprio magista, propostas pelo Peter Carroll, quanto a artificial proposta pelo Leadbeater, que eles não se encontram em quase nada nos conceitos que ele apresenta. O Carroll tem uma magia muito mais prática, quase ocidental, técnica, objetiva. O Leadbeater está trabalhando com a magia de evolução pessoal, filosófica, né, de desenvolvimento, conceitual. Eles estão em polos opostos da prática mágica. E mesmo assim eles se encontram em alguns pontos. Um deles é a existência de entidades artificiais. Mas antes de ir para ela, vamos entender o que seriam as entidades existentes. De acordo com essa galera, e de acordo com algumas experiências minhas, isso aqui é uma conceituação que eu fiz para entender melhor. Você pode discordar, por favor discorde inclusive, mas basicamente a gente pode dividir as coisas assim. Com entidades chamadas de mortos. O que seria uma entidade morta? É alguém que já passou para o outro lado, ou que não está mais aqui, no mínimo. Isso é um morto. E na tradição grega a gente tem, por exemplo, os eudaimons. Né? Os eudaimons seriam espíritos de um ser humano que servem o ser humano, podem ser invocados para você trocar uma ideia ali. Isso é da tradição grega. Ele é comandável, provavelmente alguém que já viveu, e vem contando alguma parte da experiência que você conversar e por ali vai. Quando você evoca de maneira correta, é um eudaimon. Quando não evoca de maneira correta, é um kakodaimon, que é um espírito mal intencionado, é da sombra, do vício. E aqui entra também muitas ideias de lobisomem, do plano astral, de vampiros do plano astral, seres negativos ou até demônios, assim. Segundo o Leadbeater, você pode até encarar aqui, que é tudo aquilo que parece que existiu e que está preso a vícios e destruição. Isso seria um Kakodaimon. O Leadbeater também fala sobre os Nirmanakaya, que seriam aspectos mentais de iniciados. Isso não quer dizer que sejam a pessoa. Pode até ser,
mas não quer dizer que seja. Pode ser um resquício astral da pessoa, que normalmente é bem evoluído, você pode trocar uma ideia com ele, você pode aprender alguma coisa com ele. Às vezes isso pode ser algum discípulo que está esperando uma reencarnação, segundo ele, da essência original. Então é uma memória que fica. Então, por exemplo, fulano é um grande evoluído, um grande iniciado. Ele morre, a essência dele volta lá para a base, lá para o Sagrado Anjo Guardião, lá para o Atman, lá para cima, e fica um resquício de quem ele foi nessa vida. Que é para na hora que ele for reencarnar, esse resquício acompanhar e ele vir com memória, vir com conhecimento, vir com algumas ideias, alguns resquícios do outro. Essa é uma proposta. E a outra são só os aspectos mentais mesmo, que aqui já não é mais a pessoa, são só alguns cacoetes, alguns trejeitos, uma pane na Matrix ali, daquele cara que existiu. Esses seriam os seres mortos. Pode acrescentar mais coisa aqui? Até pode. Mas basicamente é isso. Aí você tem os daimons, né, que a gente coloca como medievais ali colocados, porque no conceito original, daimon vai estar ligado a uma outra parada, que é uma coisa de inspiração, é um outro sentido, lá no grego original. Na Idade Média, a palavra daimon ela perde esse sentido da Grécia Antiga, e aqui é um nome que você acaba dando para as entidades listadas. Assim. Por exemplo, os demônios da Goetia são entidades que estão listadas, extremamente funcionais, eles têm uma função específica, né? Ou tem habilidades que eles podem te dar, te ceder, que às vezes é um desejo, é um alcance, e eles estão presentes nesses grimórios do medievo e do renascimento, normalmente. É normal você ter eles sendo vistos como seres vis inferiores, né? Porque aí está muito ligado à forma como era o relacionamento com entidades nesse período, né? Que a única entidade com quem você se relaciona é um santo ou espírito de Deus. Todo o resto, você nem conversa. Você conversa na base da paulada. Por exemplo, eles. E tem os demônios da Goetia. E tem os Djinns também, que está aqui colocado, que seriam os gênios, né, que você tem na tradição mais pro lado dos muçulmanos e por aí vai, que é um outro reino enorme. A gente já gravou um podcast no Mundo Freak sobre Djinns, com o mano muçulmano Puncha, que ele explicou algumas coisas pra gente de conceito, e segundo ele, o conceito de Djinn, na verdade, vai estar mais associado à ideia de espírito natural. Então, o Djinn seria qualquer coisa que seja espiritual, assim. E aí a gente tem aqui também os espíritos naturais, que seriam o quê? As fadas, os Fai, esse povo. Os elementais naturais, que seriam elementais que acompanham uma cachoeira, que se criam em algum lugar. Os encantados, que são os seres de fadas daqui do Brasil, a gente normalmente chama eles de encantado, um saci, um espírito natural, uma caipora. E os yokais, que são os seres espirituais, né, que a gente tem no Oriente, fora qualquer outro nome. O que é essa galera? É uma galera extremamente vasta, é uma categoria que eu acho que é a mais ineficaz de todas as categorias que estão aqui, porque ela é muito abrangente, é uma critéria de nota, é só para falar que existe, esses espíritos que estão ligados à natureza, né, ali. O Leadbeater mesmo, no plano astral, ele aponta que esses seres não são e dificilmente um dia serão conhecidos em sua integralidade. Você vai contemplar uma parte e outra não, porque é muito doido. Você vai achar uma coisa bem bagunçada aqui. E é normalmente associado, inclusive, à loucura, à inspiração, justamente por eles não funcionarem da forma como a gente funciona. É uma outra forma de funcionamento. E aí tem um detalhe importante também, que espíritos naturais eles possuem níveis variados de inteligência e percepção. Costuma estar ligado a locais da natureza, né? Costumam ser invisíveis, mas você pode associar eles à percepção humana e você torna eles perceptíveis, normalmente mimetizando com a natureza. É por isso que a gente tende a ver eles com uma chama, com uma folha, né? Porque é a forma como a nossa compreensão consegue traduzir algumas coisas. É normal eles serem chamados ou convencidos a trabalhar quando encontrados, ou alguma coisa assim, trabalhar em conjunto. Mas absolutamente todo mundo, tanto nos Fai, nos elementais naturais, nos encantados quanto nos yokais, eles falam para você ficar muito ligeiro com o nível de inteligência da criatura e também com o tipo de comportamento e a natureza do contrato que você faz. Porque é uma galera meio, né, não funciona como a gente. Fora isso, nós teríamos os Deva,
que é uma forma para você dar para um espírito, que é um espírito natural, só que ele é extremamente evoluído e seria quase como um zelador da realidade, da natureza, daquilo que está presente. Então aqui estaria anjo, estaria os agentes do karma, talvez algumas entidades do Vodun e talvez alguns orixás. Eles estariam presentes aqui também. Então seria um nível extremamente alto de criatura e que, no geral, evitam contato com o ser humano total, só alguns que conseguem alcançar ele. Isso é um detalhe importante. Raramente um desses vem até você. Tem que ser muito especial, uma situação muito desesperadora. Normalmente você tem que fazer uma série de trabalhos para que a realidade possa abarcar essa pessoa. Então, por exemplo, num terreiro você tem que desancorar o terreiro da realidade, dessa realidade consensual, para que ele chegue mais perto daquele meio espaço espiritual. Quando você faz um rito de Abramelin, por exemplo, você faz uma coisa semelhante. Você está levando tua consciência e tua percepção até um ponto onde você consiga lidar com isso. Quando você faz algum trampo enoquiano, você está enchendo o saco da entidade até que ela olhe para você e preste atenção que você existe. É basicamente isso. Porque eles estão numa outra percepção e preocupados com outras questões de sustentação da realidade. Essa seria a ideia. E por último, a gente tem os deuses. Deuses são entidades coletivas por definição, poderosa pra caramba, complexa pra caramba, possuem muitas facetas que são acumuladas ao longo do tempo, dos anos de existência. Então, ao mesmo tempo, o deus de amor é um deus de guerra, é um deus de cura e é um deus que manda a peste. Então, são coisas confusas, mas é que ele vai agregando isso ao longo do tempo. Demandam adoração e devoção. Então, por isso que não é tão fácil você lidar com algumas entidades. Você fala assim, não, eu vou lidar com essa entidade. Para lidar com ela, você precisa de iniciação. Para lidar com ela, você precisa de devoção. Senão, ela não empresta poder para você. Porque você não é o último cristalzinho da face da Terra. Então, ela tem todas essas questões muito específicas dessas divindades, né? Desses deuses mesmo. Normalmente, representam preceitos e arquétipos que são basilares de sociedades que se organizam em sua volta. Então, o Ocidente ficou em volta da ideia do Deus cristão, judaico-cristão. Muitos dos conceitos são baseados nisso. Você vai para outros locais, você vai ter vários conceitos que foram moldados em volta da imagem e da percepção dessas entidades, né? Normalmente tem estruturas religiosas organizadas em volta deles e eles são considerados seres bastante superiores. Basicamente, isso é uma forma simplista da gente entender o que seriam entidades existentes, ou pretensamente existentes, dependendo da sua forma de visão. Porque tem gente que olha para isso aqui e fala, tudo isso é egrégora. São ideias e criações humanas. Se você for lá para trás para o caminho do Yuval Harari, o historiador, é mais ou menos isso que ele vai falar. Ele explica lá como que surge uma divindade. Ponto final. E ele explica como que funciona uma egrégora a partir do ponto de vista da história. No primeiro capítulo do livro Sapiens. E para ele, nós criamos tudo. A questão é que nós criamos há tanto tempo, criamos tão bem, que não dá para descriar. E que já tem uma existência bastante funcional. Posso seguir? Dúvidas até aqui? Xingamentos, ofensas? Vou colocar assim uma única pergunta do Wagner. Onde você colocaria uma entidade como Cthulhu? Ou as entidades do Lovecraft? Ou até mesmo um personagem de RPG que você cria na tua mente? Aqui. Eu colocaria eles nas entidades assumidamente artificiais. Cthulhu tem uma loucura ali, né? Que alguns falam que... Já vi essa teoria, hein? Olha só. Que na real, o que rolou é que uma determinada energia, informação, conhecimento inominável consegue se aproveitar da faceta de Cthulhu, que é um inominável conhecido, né, dos deuses dos mitos de Cthulhu, para ter alguma manifestação. Não sei, né? Mas a gente vai falar agora sobre isso, sobre entidades assumidamente artificiais, que é o foco do rolê que a gente está tratando aqui hoje. O que é uma entidade assumidamente artificial? É algo que a gente consegue rastrear a criação, é algo que a gente consegue criar ou modificar, e é algo que a gente também consegue dizer pela percepção magística que possui uma existência. Basicamente, um mago de competência ok consegue criar uma forma rudimentar de vida. Essa é a ideia. Isso seria um servidor.
Por exemplo, uma das coisas que eu acho muito legais, quem estuda aí servidor de espiritualidade, é dar uma pesquisada sobre os espíritos telesmáticos, que é uma parada citada no quarto livro do Agripa, que é bem difícil de entender, mas eles foram bastante explorados pela Golden Dawn. Então, quem quiser, dá para você ir atrás, você encontra alguns dados sobre isso. Eu achei um material muito bom, e de um cara que ele modificou as ideias que a Golden Dawn propunha e modificou as ideias do Agripa, misturando com algumas das percepções e compreensões do Austin Osman Spare. Então ficou um material que eu achei bem bacana, assim. O Vinícius Ferreira, né, da Penumbra, ele falou no curso dele de evocação, inclusive, algumas coisas sobre eles, que esses espíritos telesmáticos, eles são normalmente antropomórficos, né? Tem seus nomes formados por 5 letras, e cada uma se associa a um atributo, que ao formar seu nome também define sua capacidade. O Marcelo falou agora há pouco, em off, vocês não ouviram? Paguem o patrão e entrem no financiamento coletivo, que vocês estão aqui antes, para ouvir os papos prévios à gravação. Que falou sobre uma proposta, né, uma criação específica que envolve mais ou menos isso. Você construir determinadas entidades, determinados aspectos, ou invocar determinados aspectos de entidade, cabeça de um, corpo do outro, pé de mais um, montando tipo um Lego, que nem o esqueminha que está do lado aí na imagem. A ideia é mais ou menos essa. O espírito telesmático é uma forma de você montar esse espírito num número finito de combinações, né? São 5 letras, cada uma capacidade, tem um número X, dá uma quantidade limitada. E tem um método moderno que está no livro Familiar Spirits, A Practical Guide for Witches, do Donald Tyson. É bem legalzinho, que é esse cara que traduz os espíritos telesmáticos de uma forma mais simples para se fazer. Fica bem fácil de você entender, e eu acho uma mão na roda para quem quer ir além da magia do caos mais rasa e, por exemplo, desenvolver seu próprio alfabeto do desejo ou sua própria arena de Anon, né, que são 2 conceitos da magia do caos do Austin Osman Spare, que estão bastante ignorados hoje em dia e são ferramentas poderosíssimas assim para a pessoa se envolver. Podemos seguir? Manda bala. Vamos lá. Outro espírito artificial, os elementais criados. Aqui faz parte de uma conversa com uma amiga que é bruxa, né? E a gente chegou a uma conclusão assim de que muitas vezes você tem alguns ritos mais iniciais assim de umas bruxarias muito mais estéticas às vezes do que práticas, né? Essa coisa de quem tá fora do templo ainda, né? Você está começando a praticar ali pelos cantos. Que na real você acha que você está invocando o elemental, mas na verdade meio que você está quase criando um elemental. Você está criando o elemental ali, você não está evocando algo da natureza, na real. Né? Você tá, a não ser que seja muito bom, você vai ter alguma dificuldade para fazer isso na primeira vez. Então você pode estar criando ali. E aí, o Ledbetter, ele mesmo fala que você pode dividir em 2 grupos esses elementais. Né? Você tem alguns elementais que eles são criados inconscientemente e alguns são criados conscientemente. No processo inconsciente, o Ledbetter fala que existe uma essência elemental que nos rodeia. Você pode chamar de plano astral, inclusive, um astral emocional, um plano emocional sutil, um plano espiritual sutil, alguma coisa assim. E quando uma pessoa tem uma sensibilidade muito elevada e uma imaginação firme, com uma ideia fixa ou algo assim, um pensamento mais poderoso, uma mediunidade, isso ajuda ela a moldar essa matéria plástica astral e esses elementos, né, em um ser que não necessariamente está sob seu controle. Isso pode ser problemático. Sabe aquela galera que fala que tem gnome em casa e some com as chaves, com os bagulho e tudo? Tá mais ou menos, pode estar ligado a alguma coisa assim. Esse tipo de criatura... A famigerada loira do banheiro. A famigerada loira do banheiro. Você criou e tá lá descabelando o palhaço de noite imaginando a loira. Ela manifesta ali onde você faz um rolê, inclusive, se não tomar cuidado. Isso é uma construção. É uma construção astral que você fez no elemental. E ele possui um instinto básico de sobrevivência e alimentação. Básico. O que ele quer? Ele quer existir. Para existir ele tem que comer. A existência dele dura pouco tempo, normalmente é minutos ou horas,
A não ser que você reproduza aquilo que criou ele várias e várias vezes, aí você vai intensificando esse pensamento, e muitas vezes essa criatura fica às voltas do Criador e esforça-se para causar novamente a situação que gerou ele, a ideia que gerou, para que assim possa se alimentar, fortificar e ver mais tempo. Então, você imagina, você cria aquilo por causa de um determinado problema de raiva, de sensualidade exacerbada, de percepção, de um emocional mais triste, você acaba criando um elemental que se alimenta disso, e o elemental que é mais é que você continue se sentindo assim. Não é para te causar mal necessariamente, ai que criatura vil e cruel, porque não tem essa percepção. É só porque esse é o alimento que ele conhece, e ele quer mais é que você continue alimentando. Isso é o básico. É muito, muito comum, inclusive, que pessoas que tenham uma mediunidade façam isso em algum momento. Só parar, só cortar esse fluxo de pensamento, entender de onde ele vem, por algum tempo, você pega aí 30 dias, 21 dias, um ciclo lunar, você já consegue matar uma galera desse tipo de elemental inconsciente. Terapia resolve isso, porque você corta esse fluxo de pensamento, né? E aí, a gente tem os elementais que você pode criar conscientemente. Aqui já é processo magístico. Isso aqui é um processo consciente que muitos adeptos, muitos magistas criam esses elementais artificiais para auxiliar no seu trabalho. Então você pode criar um elemental associado a ar para ajudar nos seus estudos e que ele se alimenta de mais estudos e mais informação. Manja, você cria ali uma pequena obsessão sob controle, na real, né, que você pode dar o tempo de ativação dele, o período em que ele vive e tal, qual foi a relação que você tem, dar uma consciência rudimentar para perceber o que quer fazer bem, o que quer fazer mal para você, para que ele exista ali. Então isso é muito possível, tem muitos magistas que fazem isso para auxiliar no trabalho, né, gerando esses seres que são operacionais e servem para cumprir determinadas tarefas, especificamente, né. Normalmente tarefas simples, mas coisas que auxiliam o criador. Eles possuem uma existência de maior duração, porque você bolou eles, são planejados, e é muitas vezes feito por magista o uso. Podem ser perigosos e usados para funções danosas, você pode usar para ataque, você pode usar para defesa, você pode usar para espionagem, dá para fazer o caralho com isso aqui, né, se você souber fazer uma parada bem. Podem prolongar suas vidas por anos, inclusive, fazendo troca e oferenda mesmo depois da morte do magista. Existe a teoria de que talvez alguns desses elementais, dessas criaturas que a gente tem em grimórios e tal, podem ter sido em algum momento sido criado por um adepto e ao longo do tempo foram ampliando em percepção, em desenvolvimento, em criação, sendo utilizados mais vezes e por isso ganhando uma outra forma. Aqui é meio curioso porque eu estou categorizando para a gente ter um entendimento intelectual, mas você vai ter características desses aqui em outra entidade nesses. No plano astral é meio bagunçado a coisa, não é tão Grimório de D&D, né? Dúvidas aqui, gente? Pode seguir? Uma pergunta do Wallace, se as larvas astrais citadas pelo Mebis no maior se encaixam aí? Podem se encaixar, podem se encaixar. Eu não sei exatamente... Oi? Pela definição do Moebius, sim, é exatamente o que você falou agora. Eu não tô lembrando exatamente a definição, mas o conceito clássico de larva astral é bem isso mesmo. Parada que fica ali, e se você não souber... Cara, banimento, banho e autocontrole já resolvia metade dos problemas, assim, pra mais, saca? Mas não é todo mundo que tem essa percepção, né? Não é uma coisa tão fácil assim da gente trabalhar. Mas você já vê o que é um uso de magia prático. Você consegue lidar com pequenos vícios que você tem, com pequenas coisas que na real são esses elementais inconscientes, né? Essas larvas, muitas vezes. Vamos para a próxima. E aí tem uma coisa que foi um medo na internet um tempo também, isso aqui, era bem legal, que é as tulpas, né? O que é uma tulpa? Originalmente é um conceito tibetano que é tipo a ideia de egrégora, assim. Você não tira nem põe da ideia de egrégora para definir o que é uma tulpa no conceito tibetano. Na magia moderna é o termo que você usa para um espírito generalista que costuma trabalhar em troca de aumento de inteligência e percepção de si mesmo, podendo ficar extremamente poderoso ao longo do tempo,
né? E a maioria age sem mestres ou amarras. E tem muita gente que teme isso porque representa aquela ideia de um servidor sem mestre. Um servidor sem mestre que fica descontrolado e que vai embora. Tem muita gente que fala, não, eu fiz um sigilo, aí esse meu sigilo virou um servidor, aí o servidor virou uma tulpa e hoje ele está independente de mim. Eu acho mó legal, porque é bem Pokémon mesmo, né? Sigilo, pá, servidor, pá, tulpa, aquele Charizard grandão. Acho bem da hora essa ideia. Mas é muito louco, porque assim, eu acho que ela é muito mais um medo ligado ao nosso histórico de escravidão, ao nosso histórico de revolta e outras coisas, do que até a própria palavra servidor, né? Porque você usa a palavra servidor, parece alguém que está escravo, que está subserviente, né? Se você usa isso em inglês, não é exatamente isso o sentido, né? A palavra servitor não é exatamente isso, de um escravo, né? Alguém que trabalha por um contrato, que a existência dela está ligada a isso, então é meio complexo. São possíveis de existir? Muito provavelmente. Não é essa a questão que a gente está discutindo. A gente está discutindo como que funciona isso. Talvez qualquer divindade seja uma tulpa, se você parar para ver. Porque ela trabalha por percepção de si mesmo, crescimento, e precisa ser alimentado pelo ser humano que está ali em volta, prestando adoração, prestando culto, e por aí vai. Então é meio curioso. Até é interessante de pensar, se você for por esse caminho, um exercício, não estou dizendo que seja isso, obviamente, porque precisa de investigações particulares. Mas é até interessante que talvez um culto religioso em volta seja uma forma de você ter esse mestre, né? Você limita parte da ação e parte da percepção daquela entidade específica, talvez. E aqui tem uma coisa que eu acho fantástico, assim, quando a gente acha que, quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu falei assim, porra, olha que louco as ideias dos caras, né, que ideia fantástica, isso é uma coisa que o Ocidente percebeu e tal. Quando a gente fala de yokai, que é uma palavra que já era utilizada na China desde o século I, já tinha esse conceito de yokai criado. Existem os yokais naturais e existem os yokais criados dentro dos conceitos. E aqui eu estou citando o Inoue Enryu, né, que é um estudioso, folclorista, que tentou organizar como que seriam os yokais, num esforço muito parecido com o que eu estou fazendo aqui, para poder explicar para o Ocidente. Essa era uma das ideias dele, né? E ele fala que dentro dos yokais existe o yokai kiyokai, que são yokais falsos, ou como eu particularmente prefiro, artificial, que são criaturas criadas pela imaginação humana e mesmo assim existentes. Não é porque é criado pela imaginação que não existe. Isso é uma coisa muito importante para você entender. E aí ele cita que existem os Gokai, que são os seres errados, né, que ele chama, que seriam entidades ou criaturas que foram criadas pela interpretação errada do ambiente, muitas vezes influenciado pelo medo, que é uma coisa fácil de alimentar. Esse é o caso dos fantasmas. Então toda escola japonesa tem lá a ideia de que tem 7, 8, 6, 9, um número específico e assustador de fantasmas no local. E sei lá, o esqueleto do laboratório de ciências, o busto da sala de história, e o sei que lá que fica no banheiro, sempre tem a loira do banheiro deles também. Isso não necessariamente está ali, mas a interpretação errada do ambiente, você aplicar medo àquele ambiente, você materializa, plasma, constrói aquela ideia, e quando você tem um grupo absoluto de crianças fazendo isso, você acaba tendo uma certa existência para isso. Tem vários yokais que são yokais criados. Um exemplo também que é bem bacana, que vale para esses seres errados, é aquela história clássica, que você tem alguns yokais, você vai pesquisar, no Japão, que eles são, sei lá, um pente, uma tamanca. Por quê? Porque foram utilizados por seres humanos por mais de 100 anos, e por ser tão utilizado, por ter sido tão amado, por ser tão importante, eles pegaram um pouco daquela vida e eles tomaram uma consciência particular. E você também tem, né, os seres falsos, que são os Gikai, que seriam criaturas criadas por uma ideia ou história, né, que criam uma imagem no imaginário coletivo. As lendas urbanas japonesas entrariam nessa categoria. Que não existiu, por exemplo, sei lá, a história tem uma história japonesa bacana, que é uma mina usando máscara, que daqui a pouco vai aparecer no Brasil essa história também. Usando máscara, que ela chega e fala assim, eu sou bonita. Aí o japonês olha para ela e fala assim,
sim, você é bonita. Aí ela tira a máscara, tudo regaçado, dente, a boca aberta, sangrando. Ela fala, e agora? E mata o cara. Aí se você fala, não, não sou bonita. Você fala, não é bonita. Aí ela tira do mesmo jeito e te mata. Você não tem resposta certa. Isso não tem origem. Não foi uma pessoa que perdeu a mandíbula no jornal japonês da década de 70 e ficou. Não, isso alguém contou a história e a criatura existe por causa da história. Essa é a parada. É uma criatura que ela existe puramente por causa de uma história bem contada. É aquela ideia de que uma mentira vira verdade, né? E agora na internet isso aí tem um poder muito grande, né? Pega até um Slenderman da vida. Slenderman é total um Gikai. Essa é a ideia. Você constrói a história e tem gente que vai ver, e tem gente que vai evocar e vai responder, você entendeu? Essa é a parada ainda. Dependendo da quantidade de pessoa que colocou energia ali, que acreditou, que disse que viu o quanto você alimenta aquilo, aquilo acontece. Você percebe aquilo. E aqui talvez você tenha um pouco aí do Cthulhu da vida, entende? Você talvez tenha um pouco aqui também. Vamos mais um. Os artificiais humanos. Aqui é uma parada legal. Aquilo que você tinha falado sobre seres de ficção entrariam aqui. O que seria um artificial humano? Ou uma contraparte astral de alguém que já viveu. No Prometeia tem um barco que fica, acho que em Êxodo, na Lua lá, onde tem vários escritores. É um barco com os escritores. E tem autores do mundo todo, e a galera tá lá trocando ideia e conversando. E na verdade não são eles, né? É um aspecto, é uma contraparte astral deles, ou como que o público via eles. Não era as pessoas em si. É uma construção que está ali colocado. Isso seria um humano artificial. Você, um viajante onírico ou astral capacitado vai trombar com algumas questões assim em alguns momentos. Personagens humanos fictícios também estão nessa categoria. Por exemplo, um Sherlock Holmes está aqui. Você fala, mas Sherlock Holmes nunca existiu. Como é que eu posso encontrar, posso evocar e posso sei lá o que? Cara, se você for na Baker Street, você acha a casa do Sherlock Holmes com um chapeuzinho, tá ligado? Ele tem mais vestígios da existência dele do que de gente que existiu mesmo, do que meu bisavô, tá ligado? Que existiu. Então é uma coisa importante para você dar uma olhada. Ele é um personagem fictício, mas que você consegue ter algum contato. Eles costumam ser gerados e alimentados por crença cristalizada de um grupo. Existem grupos, inclusive, que criam deliberadamente uma imagem de um mestre ou uma imagem de um líder para que ajude a guiar dentro do astral. E se você coordenar bem, é um mestre, um professor. De qualquer forma, assim, você faz isso para ser uma referência, saca? Do que você quer alcançar. Também é uma técnica comum. Tem algumas linhas budistas que fazem uma parada semelhante a essa. Você cria um exemplo de um mestre para você, se você não tem acesso a um, alimenta ele com suas leituras, com suas questões todas, e esse mestre é o que te ensina ao longo desse tempo, a tua mente. Ele vira um sensor na tua mente, conversando com você sempre. Também são criados por adeptos para proteção, cuidado de espaços físicos ou astrais. A ideia do golem, você pode colocar em um local próximo daqui, por isso a gente tem aí esse golem de neon. Até aqui, ok? Você vai ter também várias ideias do mesma pessoa, até mesmo o Crowley, por exemplo, você vai ter ele jovem, de repente ela ficou muito famoso. Ou um exemplo que eu uso bastante é a Madre Teresa, que todo mundo acha que é uma santa e tal, e ela tem uma imagem astral, e se você pesquisar a história de verdade dela, filha da cretina no pior nível, mas astralmente ela é um exemplo. diferente. É uma referência. Isso é real. Então, tem quem brinca muito com isso e competentemente é a galera discordiana. Você pega o princípio de discórdia, ele tem santo de primeira e de segunda categoria, que eles chamam. Segunda categoria, todo mundo que já viveu, que existiu mesmo, porque são pessoas falhas. Santo de primeira categoria é gente artificial, porque na ficção nós somos os melhores. Essa é a brincadeira que eles fazem. Justamente por isso. Então você tem essa questão, né? Acho que da Madre Teresa explica muito bem. E se você for um viajante astral capacitado, você vai trombar e você vai aprender pra caralho com a Madre Teresa. Até você ver a história dela e falar, uau, como que eu consegui aprender? Isso é muito louco. Isso seriam os artificiais humanos que você tem. Vamos lá.
Esse aqui é um velho conhecido, não preciso falar muita coisa sobre ele não, tá aqui só para marcar a presença, que seriam as egrégoras. Egrégoras acho que é a palavra generalista que a gente usa também, né? Outra palavra polissêmica, em vários significados, várias interpretações. E ela é muito próxima da galera hermetista, a galera da magia, porque ela é uma ferramenta fantástica e cabe inclusive para quase todas as entidades que a gente falou aqui. Você pode tratar elas a partir de um paradigma de egrégora, né? Você pode tratar num paradigma psicológico também, tem várias outras formas. Egrégoras seriam consciências ou entidades coletivas de certos grupos de pessoas. Por exemplo, a ideia de nação, isso é uma egrégora. A ideia de um grupo, sou roqueiro metaleiro do metal melódico. Isso daí não existe. Não existe esse grupo materialmente. É uma ideia e você pertence a ele, você identifica ele, você reforça ele. Um grupo de amigos possui uma egrégora. O corpo místico da igreja de Cristo é uma egrégora. Isso é uma egrégora impessoal, né? Que é aquela egrégora que ela não tem uma faceta, uma nação, por exemplo, um determinado grupo. Porém, possivelmente, dependendo do seu paradigma, todas as criaturas que estão aqui sendo faladas são egrégoras personalizadas em um ser. Porque são pessoas que acreditaram nela e constituiu nela uma figura única. Não é ideia de nação. Então você tem uma ideia personalizada e uma ideia impessoal. Exato, o Dimitri mandou uma mensagem pra mim no Telegram falar assim, tipo aí, pô. A galera defende isso, é uma egrégora. É quase uma tulpa, eu acho, inclusive, já nesse momento. Vamos lá. Esse aqui é bacana também, que são os tais dos espíritos familiares. O que seriam os espíritos familiares, né? Espíritos familiares é um conceito vindo da Roma antiga e séculos depois também foi visitado pelo Agripa. O Agripa é um cara que é chato ler material dele hoje, mas tem muita coisa ali que é a base assim, do misticismo em geral, que foi recuperado por ele. Era um estudioso de primeira categoria mesmo. Que na conceituação clássica, né, também englobava os eudaimons pela Grécia. Aí o Agripa vem e ele define como familiar qualquer ser invocado que possa ser colocado para trabalho do magista. Qualquer ser que você invoca ou evoca, você chamava de familiar. É muito associado nas formas tradicionais de bruxaria, né? Você sempre tem aquela figura da bruxa como um familiar, um gato, um rato, a coruja, um lobo, um bicho que acompanha ela. Na abordagem moderna da magia, existe a compreensão de que familiares podem, muitas vezes foram ou são criados pelo próprio mago. É o mago que cria ali. Inclusive, muitos associando o espírito que foi evocado, ou criado, sei lá, a outra coisa, outro ser. Então tem gente que... Eu já conversei com uma pessoa, por exemplo, que tinha um gato e esse gato era familiar dela. É normal. Aí eu soube que ela tava com... Encontrei com ela, né? Soube que tinha morrido o gato dela. Fui lá e tinha outro gato. E eu falei, pô, ele morreu. Eu falei assim, não, continua aqui. Porque pra ela o familiar não era o gato. Era um espírito evocado, presenteado, que ela colocava nos gatos em geral que ela tinha. Se um gato falhava o corpo, ela fazia o rito para mandar para outro gato. E era assustador como os gatos se comportavam parecido, cara. Era assustador. Como eles sentavam parecido, comiam igual, não estranhavam as coisas que eram do antigo gato, era bizarro. Eu até brinquei que falei que era tipo o Dalai Lama dos gatos, aquele gato dela, assim, que vai de gato para gato, assim, em seguida. Tem gente que guarda em garrafa, tem gente que guarda em pedra preciosa, estátua e por aí vai. Que é essa entidade para te acompanhar, para te proteger. E você... Isso era muito disputado, né, para alguns magos, tanto é que se você for ver os espíritos da Goetia, metade deles te dão um familiar, assim. Metade deles estão ali para te oferecer um familiar, para te acompanhar e para ser ele, também, de certa forma. Uma parte da essência daquela entidade ali que está te acompanhando para manter o trabalho. Dúvidas dos familiares? Inclui o sacizinho na garrafa, né? O demoninho da garrafa aqui na folclore tem muito disso aí. Tem muito que te realiza um desejo, ou você prendeu ele para que ele não te ferre, né? Tinha uma galera também que mantinha ali, porque tinha um juramento de que se soltasse, tava lascado. Ou que consegue dinheiro, né? Você tem muito isso, que pede um desejo de dinheiro. Tem uma coisa que eu vou falar também aqui, que é bem legal,
que dentro do sistema do Austin Osman Spare você tem os atavismos, né? A palavra atavos, ela significa ancestral. E o atavismo seria uma prática onde você pode, através do domínio dela, pegar uma ideia que você possuiu ou que a sua espécie possuiu no passado, mesmo que não seja um passado real, isso aqui é o pulo do gato, e fazer essa ideia ressurgir. Então, por exemplo, eu vou puxar a força daquele primata inicial que gerou o Homo sapiens logo depois. E aí, através do domínio de atavismo, né, eu crio esse acesso e eu consigo manifestar uma força muito grande. Você tem histórias do Spare, né, que ele fazia uma coisa semelhante assim, levantava um peso gigantesco, ficava tempo sem dormir, horas fazendo uma mesma parada, pintando com um efeito atávico, assim, puxando alguma coisa ancestral de dentro dele, manifestando ali, tipo 10 horas de olho virado, com o corpo torto, pintando uma parada. Né? Ele foi o idealizador moderno dessa forma de trabalho, mas você encontra outros dados. Por exemplo, aquele clássico Berserker que a gente tem na mitologia, é quase um guerreiro místico que entra num frenesi primal, né? Que é muito semelhante à proposta do atavismo. Em alguns pontos, você consegue fazer algumas linhas ali e algumas ligações importantes com relação a isso. E aí, tem uma outra coisa que eu queria concluir, né, caminhando já para um semifim, que é falar sobre os espíritos servidores na magia moderna. O Spare, ele também propôs essa criação de servidores, e como que a magia moderna define o servidor, né? Que a gente fala aí sobre o que eu estou chamando de magia moderna, especificamente o caoísmo, que é uma coisa que, sei lá, 60 anos de existência, né? Surgiu agora, nos anos 60, como magia do caos, e aí ela se diz herdeira do Austin Osman Spare, mas o Spare não se definia necessariamente assim. Se você pegar, inclusive, o Liber Null e Psiconauta, você percebe o exercício que o Peter Carroll faz, inclusive de falar que a magia do caos é herdeira de tudo. Então ela vem lá do xamanismo e passa pelo Crowley e pá, e chega aqui. Prepotente, talvez, mas assim como a magia do caos faz isso, tudo faz isso, né? A gente é herdeiro de tudo também. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como que funcionam esses espíritos servidores na magia moderna, que você cria isso, ou usa dos outros. Alguém faz bem mal criado, você fica usando dos outros eternamente também. Isso é o que mais acontece. Servidor de terceiro e gente agradecendo o servidor. O Dave Lee, ele tem uma definição que quem me apresentou essa definição, inclusive, foi o Vinícius Ferreira da Penumbra, quando ele me deu um livro do Dave Lee, que é fantástico. Que ele fala que, ele simplifica, né, dizendo que um servidor é uma espécie de entidade que brota da consciência do magista enquanto ele está em gnose. Você tem que estar em gnose para conseguir fazer essa parada. Normalmente, um conjunto de instruções embutido em sua estrutura. O DVI, ele trabalha muito com uma criação espontânea. Então, se eu estou com uma necessidade de grana, por exemplo, eu vou meditar, entrar em gnose, pedir ajuda com grana e pedir um servidor, com isso que o meu inconsciente vai bolar toda a programação dele e vai me dar o conjunto de instruções. E aí segue. Se você quiser fazer isso, você talvez possa, mas lembra que o Dave Lee tem alguns anos de prática até que isso ficasse automatizado pelo próprio inconsciente dele, pelo próprio trabalho dele, né? Mas é uma possibilidade. Aqui tem uma coisa que é importante a gente ressaltar. Tem problema você usar servidor de terceiro? Então, eu tenho comigo que um servidor ele é tão bom quanto a comunidade que usa. É uma conta matemática que eu não consigo definir, que é a comunidade que o usa, o quão bem feito ele foi, né, capacidade do magista inicial que o criou. Você tem uma conta aí que vai dar na efetividade dessa entidade. No geral, eu sempre quero lembrar a galera que você possui uma possibilidade de criar de um universo dentro de você. E só nessa apresentação aqui, você já tem infinitas técnicas que você pode empregar para criar o teu. Então não precisa ficar tocando punheta pro servidor de outro, né? Por favor. Basicamente, o que eu tenho para falar sobre a minha pesquisa específica sobre servidores, ela se encerra nesse momento. Temos perguntas a respeito? Tem dúvidas, ofensas?
Tem algumas perguntinhas aqui, ó. A Eliane, ela perguntou assim, Keller, você tem algum servidor? Tenho, Você poderia dar alguns exemplos de servidores que você fez durante a sua vida? tenho, cara. Tem uma coisa que eu acho que ela é essencial, assim, pra quando você faz esses rolês básicos de magia, é você ter alguma coisa para tua defesa e você ter alguma coisa ou para saúde financeira, ou para alguma coisa nesse sentido. Ela é bem legal para você ter. Para defesa ela é importantíssima. Hoje a gente está com uma defesa bem legal porque tem uma coisa da comunidade magística assim que ela também se ajuda, tá ligado? A gente também defende os parceiros, a gente defende os brothers também. Então, sei lá, quem mexer com o Marcelo não tá mexendo só com o Marcelo, tá mexendo com uma legião de outras pessoas que também seguram as defesas uns dos outros. Né? A gente tem esse grau de irmandade, de proximidade. Mas quando você tá solo, você não pertence a um grupo, você não tá, sei lá, num demolei, num maçom, num círculo iniciático de alguma coisa, é legal você pensar em ter alguma coisa nesse sentido. E também se você perceber alguma falha específica tua, é importante também para você criar servidores que supram essa necessidade. Né? Eu tenho esse de defesa, que eu tenho há muito tempo, que hoje em dia, inclusive, ele foi incorporado com outras técnicas, ele vai crescendo ao longo do tempo. Né? Tenho esse de defesa, tem um que eu uso de tempos em tempos, que é para uma exploração inconsciente melhor, que eu acho que é um trabalho que eu gosto muito. E hoje em dia eu estou modelando parte do corpo deles com algumas técnicas de xamanismo. Eu tenho investigado muito mais do que magia do caos, qualquer outra coisa. Atualmente eu tenho investigado muito mais o xamanismo urbano. Por isso que eu estou trabalhando tanto com entidade. É uma coisa básica do xamanismo que absolutamente tudo está vivo. Né? E você, com graus diferentes de consciência, graus diferentes de proximidade. Então, sei lá, eu posso conversar com a pedra no meu jardim. O papo só não vai ser muito bom. Né? Porque ela tem uma experiência de vida distinta. Mas é possível. Então esse é um dos motivos de eu estar fazendo essas pesquisas tão grandes com entidades em geral. Tem o Wellington Nascimento que pediu para você falar um pouquinho do Avantir. Cara, isso é muito curioso, porque tem até o Marcelo envolvido nisso. Olha que doido. Na real, quem propôs a criação do Avantir foi o Grola, num dia em que teve aquela censura descarada do prefeito do Rio de Janeiro, né? A respeito de produções e tal. E a gente sabe que começa perseguindo ali e daqui a pouco chega na gente, né? É questão de tempo até se manter essa perseguição a livros em geral, chega na gente em algum momento. Enfim. E aí o Grola chegou e falou, não, a gente tem que fazer alguma parada, vamos fazer um programa só falando sobre isso, sobre magia lá no Magicando, blá blá blá, envolvendo defesa, envolvendo ataque, envolvendo isso. E aí na conversa, a gente foi caminhando e falou, não, a gente tem que criar um servidor. A gente quer um servidor para isso. E a gente sentou para construir a parada, e quem construiu os símbolos básicos, o conceitual foi coletivo, o símbolo básico foi do Vinícius uns, da Lívia outro, eu fiz outro. Quem armou o rolê inteiro, quem compôs o símbolo foi eu e a Lívia. Quem compôs o mantra e quem compôs a outra parada foi o Vinícius. A Ju auxiliou muito no conceitual dele também e para auxiliar no gestual. Enfim, e depois o Grola deu um tapa. E curiosamente, quando estava manifesto aquilo, o Marcelo até falou, porra, bacana, porque tinha um servidor, um trabalho deles também, de um grupo específico do Marcelo, de muito tempo, que o ícone é extremamente parecido com a proposta do Avantir. E a ideia também é muito semelhante à ideia do Avantir. Você tem ali uma semelhança de continuidade, né? E tem gente que fala, não, porque o Avantir é teu. O Avantir não, o Avantir foi muito bem feito para que eles tenham um conceitual e seja utilizado por quem quiser. Ele está colocado aí para o pau comer. Essa é a ideia. O Dimitri falou para você falar um pouquinho do Keller Serviços Oníricos. Ah, cara, isso aí eu quero criar um quadro. Eu pensei em criar um quadrinhos disso. Porque o que acontece? Eu comecei a perceber que tinha uma galera falando que estava sonhando comigo. Obviamente isso está acontecendo porque a gente está no podcast e todo mundo sonha com podcaster porque é uma mídia muito, muito pessoal, né? E o cara vai sonhar comigo assim como ele sonha com a Ju pra caramba. A Ju também é uma voz que a galera sonha muito com ela e sonha muito com o Andrei. Só que eu comecei a dar retweet na galera que falava que sonhava comigo e eu brinquei no programa, que eu falei que a Ju ia fazer o Ponzuzu
PJ do Astral, que a gente falava que sonhava com ela chegando e resolvendo um BO, e fazendo uma parada, e dando uma aula. Aí a gente brincou, eu falei, porra, Ju, você não consegue nem dormir em paz, né? E aí foi essa brincadeira também do Keller Serviços Oníricos, e tem uma galera falando, a gente fala assim, não, mas você fez um trabalho? Eu falei, não, gente, eu só dormia, eu tava na minha casa, quietinho, não tem nada a ver com isso. Mas meio que criou uma imagem da Madre Teresa de Calcutá que fica aí resolvendo BO ou dando orientação no astral. Algumas coisas são curiosas. Por exemplo, teve uma época que eu tava sonhando, mas é mais pessoa próxima, mas pode ter acontecido com pessoas que eu não conheço também. Que eu tava num trampo de viagem astral numa determinada cidade e resolvendo uma coisa, e numa viagem, e eu encontrei uma amiga e essa amiga sonhou comigo naquele mesmo dia. Só que esse não é esse acaso, né? E eu pensei em fazer uma história em quadrinhos onde eu, ou um personagem baseado em mim mesmo, ou Keller, encontra o Keller Serviços Oníricos e fala, porra, cara, o que você tá fazendo, irmão? Né? Que é essa entidade trampando aí fora. Uma pergunta aqui do Felipe Vasconcelos. Qual é, na tua experiência, a melhor pista de que efetivamente você conseguiu criar um servidor? Tem algum teste, alguma coisa que saiu da minha imaginação e a porra é real? Como é que você sabe se é ou não? Cara, oráculo tá aí pra isso, tá, gente? Vocês podem usar oráculo. Você pega o sigilo. Inclusive, você vai usar um servidor de terceiro. Amigão, bota o servidor ali, pega o tarozão, pega o Cabalistic Visions, que vai chegar aí pra vocês, que é lindaço. Coloca ele ali e você vai abrindo ali. Fala assim, vamos lá, qual é que é? O que você quer comigo? Abre o maior e o menor. Aí tá lá, Torre Diabo, tá lá, Torre 5 de paus. Você não usa essa merda, você entendeu? Foda-se você. Um sigilo que era um servidor que era pra cura, saca? Porque tem gente que faz os bagulho cagado, faz o bagulho mal feito, faz bagulho pra vampirizar mesmo e todo dia sai de casa um malandro mané, né? A mágica é quando os dois se encontram, essa é a parada. Então é um cuidado pra você fazer. Agora, eu particularmente percebo isso quando eu vejo que eu consegui alcançar, ou eu passei por uma situação que eu não teria feito sozinho, assim. Eu sou bastante consciente de várias limitações que eu tenho. Sou um cara extremamente envergonhado, no geral, assim. Eu falo bem por prática, técnica e teatro, assim, mas no geral eu sou bem envergonhado, bastante reservado em muitas coisas. Mas eu precisava falar, então eu tenho um servidor específico que é criado no formato mais clássico possível, que é você misturar símbolos astrológicos e cabalísticos clássicos. Então eu misturo o símbolo de Mercúrio com o símbolo de Júpiter e eu ponho o pontinho de Sol, que é para quê? Para me dar aula, entende? Para me falar. Então Mercúrio, Júpiter e Sol é o que eu preciso para falar bem e para dar uma aula decente. E era isso que eu utilizava e usei por muito tempo. É uma forma de você construir essas questões. E aí eu vi que aparentemente funciona, né? Porque eu falei, cheguei, alcancei locais que eu normalmente não alcançaria. Mas use o tarô para conferir também. É uma coisa legal, para ver se funcionou, se está ativo, como tá. Eu usava nas aulas o Fotamecos. Coitado do Fotamecos, eu já Eu tenho um problema com o Fotamecos. Vou abrir aqui. depois ele já é meu empregado direto, né? Trabalho. Tem tá lá o Marcelo na carteira de trabalho do Fotamecos. Olha, tem uma outra dúvida da Luísa. Ela coloca assim, talvez muito básica. Se eu ativando um servidor e faço um banimento, isso não afeta o servidor? Ou tem algum estilo de banimento especial para não afetar o servidor? Aí eu, particularmente, acho que vai da tua vontade, tá ligado? Você tem que deixar deliberar o que você quer dentro e o que você quer fora. Dá pra você falar assim, olha, eu tô banindo todo pensamento ruim e as paradas chatas da minha família, fica só a bênção da minha avó que eu acho importante. E aí você faz teu banimento, lembrando que a bênção da avó tem que ficar, né? Magia é uma expressão da vontade. Tem técnicas específicas para você fazer banir determinadas coisas. Então, por exemplo, eu vou banir toda a natureza pesada de terra que está aqui presente. Eu vou banir toda a natureza aérea ruim e overthinking e pensamentos em excessos e tal que estão aqui. Dá para você fazer isso também, mas vai na vontade, né, cara? Fala o que você quer ficar. Se quiser, perde tempo falando, inclusive. Quero que fica isso, quero que fica aquilo, quero que saia todo o resto. E leu lá, amém. E vai pro pau.
Inclusive a arte da sigilização, de falar também, né? Pessoal, você criar, tem que tomar cuidado com o que você fala, que vai estar estabelecendo a regrinha, né? A Total, programação. total. Ó, o Manuel Nogueira ele perguntou assim: no caso de um iniciante, quais os efeitos negativos de você criar um servidor sem ter um equilíbrio mental satisfatório? E O você... famoso servidor do magista do caos do Facebook. É ele mesmo. Bom, você vai criar um vampirão, né, cara? Você vai criar uma parada que não serve pra nada e se alimenta de você. Esse é o maior risco, você ficar cansado pra caralho, é não render, é você criar uma coisa que não é funcional. Isso eu acho que é o maior problema, assim. E é realmente... E, cara, a gente tem tanta literatura a respeito, mas tem tanta coisa a respeito, que o cara só cria uma parada assim se ele não ler e não estudar a respeito. Então, pra mim, é quase como se fosse assim... parte do seu caminho de aprendizado, né? Tipo, se fode aí pra entender que você poderia não se fuder se você tivesse lido um pouquinho mais, assim. É muito simples você encontrar material eficaz pra isso. Cara, você não precisa nem ler, dá pra você ver desenho. Tem, por exemplo, o Manual de Campo do Psiconauta, que é básico. A magia do caos pouco mais desenvolvida, porque ele tem alguns desenvolvimentos ali de evolução e tal, que é baseado em alguns preceitos herméticos, muito clássicos que está colocado ali, mas está desenhado, meu amigo, está em quadrinhos, não precisa nem ler, só ver. Né? Então é meio que o cara tem que se ferrar mesmo. Mas principalmente cansaço, criar alguma coisa que te vampiriza, ou reforçar pensamentos ou ideias autodestrutivas, contrárias a você, o efeito oposto daquilo que você queria. Porque quando você cria um servidor, se você for do paradigma psicológico e não energético, no paradigma psicológico você está criando uma pequena obsessão. Entende? Isso é um servidor, uma pequena obsessão que não está no meu consciente, ela está agindo de outra forma. E mexer com a cabeça é complicado, né? Ele vai ficar se retroalimentando ainda, então Aí é já um era, cara. Uma hora problema. dessa você nem percebe, anos de terapia pra tentar resolver a merda que você fez. Eu tenho algumas perguntas, mas elas refletem a última pergunta que eu vou te fazer. A gente já está chegando aqui no fim, que é, como diria o Stan Lee, né? Todo gibi do Homem-Aranha é o primeiro gibi de alguém. Então vai ter muita gente que assistiu a tua palestra e fala assim: caralho, quem é esse cara que explodiu? Onde é que eu te acho, cara? Como é que quem quer falar com o Keller? Como é que a gente te encontra? Vamos lá. Quem quiser falar com o Keller, com este que vos fala, eu tenho acho que até uma parada na apresentação pra ajudar nisso aqui. Deixa eu ver aqui se tá. Eu tô até com vergonha que tem a minha carinha aqui do lado, horrível. Mas ó, aqui são alguns dos projetos que eu tenho. Se você quiser falar comigo, você tem o Twitter, é onde eu sou bastante ativo, que é o Marcos Keller, @Marcos Keller no Twitter. Pelo Instagram é Kobold Keller, das épocas de RPG, ou saudoso D&D, terceira edição. Você tem lá também pelo Kobold Keller pelo Instagram. Eu talvez demore um pouco mais para responder no Instagram, mas rola, né? E você tem alguns projetos que eu trabalho que você pode me encontrar. O primeiro deles é o Lupus em Fábula, que está no YouTube, junto com o Grola, com o Kusa e com o Cris. A Júnia está lá com a gente também, ajudando. O Lupus em Fábula está crescendo, estou com muito orgulho. Estou pensando que tipo de material eu, particularmente, posso fazer para ele. Aceito dicas, inclusive, do que vocês gostariam de ver. Todos esses links estão aqui embaixo na descrição. Perfeito. Você tem o Arco 43, que é um podcast de educação, onde eu não falo absolutamente nada de magia que não seja a magia do aprendizado, né? Mas está lá. É muito bacana, eu sou professor, me orgulho muito de ser professor, gosto muito disso. Se você é da área de educação, estudante, professor, trabalha com educação, tem vontade de trabalhar, é uma coisa legal para você ouvir. Tem o Mundo Freak Confidencial, que eu tô nos episódios de magia, nos episódios de história, também discutindo várias questões históricas ou magísticas ali colocadas. É um programa de entretenimento, não é um programa de magia, isso é importante deixar claro. Então, e discussões do insólito. Então você vai ter desde a gente analisando a vida do Crowley, conversando sobre isso, quanto, sei lá, falando sobre um caso ufológico que aconteceu aqui no Brasil, né? Tem o Magicando, que esse sim é uma discussão sobre magia, mas é total freestyle, assim, a gente não é tão organizado e são muitos paradigmas distintos, então é legal que a gente concorde em não concordar, muitas vezes, mas é bacana para quem vê. Quem quiser ver só minhas aulas, você tem algumas aulas curtas de até 15 minutos no Aulas Keller, que são podcasts de educação também, tudo isso você digitou no Spotify, você acha. E tem um programa que, quando sair esse episódio no YouTube,
já vai estar aberto para vocês, que é o Lírico Obscuro, que é esse falando sobre folclore e o outro povo, né, as fadas, junto com a Jéssica, a Jess, que também é um podcast que agora, hoje, nesse momento, ainda tá para sair, deve sair mês que vem, mas quando esse programa estiver no ar, já vai estar rolando. E por último, tem uma galera que falou de cursos, né, entre outras questões. Eu não tenho nenhum curso de servidores ou sigilos nesse momento, né, lançado ou saindo hoje aqui. Pode ser que quando esse programa for ao ar a gente já esteja preparando uma turma. Normalmente as turmas de sigilos servidores elas saem junto com a galera do Mundo Freak do Magicando, mas tem um curso de tarô meu e com o Grola, né, o Rodrigo Grola, que vocês já conhecem, que é o Tarô, Mitos Modernos e a Cultura Pop. Nesse curso a gente fala sobre o uso magístico do tarô também, que é uma coisa que você não acha. Teve gente que às vezes fala assim, que livro que eu acho isso? Então, você não tem livro falando sobre isso. Isso é coisa de prática de anos. Assim. O cara que lê tarô há muito tempo sabe usar para isso. Né? Mas talvez algumas ordens têm material restrito a respeito. Só que eu nem tenho como falar quais ordens são. A gente fala sobre o uso magístico, o uso oracular do tarô. A gente conta história de gente que tentou invocar as cartas também, é legal. Se quiser evocar, conversa, não tem problema. Invocar pra dentro e manifestar na tua vida é meio que tapadice. Mas ok, vai lá, não sou seu pai, faz o que você quiser, filma e me conta depois. Né? Esse é meu comportamento agora. Mas qualquer coisa, colhem com a gente nesse trabalho que é bem legal. Tudo isso tá no Spotify. Então, e tem o link ali embaixo, Linktree, Marcos Keller. Isso vai estar tudo embaixo, depois eu pego com você e tá entrando. Então agora, daqui a pouquinho eu vou abrir o microfone para todo mundo, eu vou só me despedir do pessoal e a gente já volta a conversar. Então para você que estava assistindo a gente até agora, nosso muito obrigado. E também o Rodrigo me lembrando de novo, se você não apertou ainda, siga o nosso canal, dê o nosso like, dá uma olhada nos links que estão aqui embaixo e faz toda aquela paranauê do YouTube. E muito agradecido e até o próximo Bate-Papo Mayhem.